O Mais Pecuária está de volta com as curiosidades do balizador de preços do boi gordo do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. Essas curiosidades foram tiradas das informações passadas pelos pecuaristas na segunda quinzena de abril. Dá uma olhada. Na segunda quinzena de abril, o balizador recebeu um total de 8.356 animais informados por média dos lotes abatidos. O percentual de dados informados para o indicador CPEA passou de 26%. O estado que mais informou foi São Paulo, com 30% dos dados, seguido de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 92% dos lotes informados foram compostos por média de 100 cabeças, uma constante ao longo do ano e que se repete agora também na segunda quinzena de abril. Isso nos leva a crer que, além da baixa oferta, os pecuaristas continuam vendendo boi a conta-gotas, sempre com expectativa de uma reação para cima nos preços da arroba. Apenas 26% dos animais tiveram bonificação da indústria. Os abates de fêmeas, vacas e novilhas somaram 41% do total dos lotes informados, um aumento de cerca de 12% em relação à quinzena anterior. Os lotes de machos inteiros e castrados somaram quase 59% do total. Uma pequena queda, o que indica muitas vezes um dos fatores da baixa do valor pago na arroba do boi nas últimas semanas. No período, a porcentagem de escolha pelo pagamento do Fundo Rural pela folha foi de 39,2% do total. Os negócios à vista somaram 37%, queda expressiva na comparação à primeira quinzena de abril, o que mostra a perda de potencial de negociação do pecuarista neste momento de incertezas. Os abates com prazo de 30 dias voltaram a ganhar força, mesmo em São Paulo. Do total de lotes abatidos, 52% foram de Nelore. Animais de cruzamento entre duas ou mais raças somaram 34%. Mas a maior porcentagem dos animais abatidos na segunda quinzena de abril continua de lotes engordados no capim, como foi na primeira quinzena. Desta vez foram mais de 65%. Os terminados a pasto com proteinado de baixo consumo foram 21%, e a pasto com mineral, outros 21%. O semi-confinamento respondeu por 22,5% e 22,5% saíram de lotes de confinamento tradicional, o que retrata também o pequeno número de lotes com mais de 200 cabeças. Os abates pelo peso morto ainda se sobressaíram, perfazendo 75% do total, aumento de aproximadamente 12% em relação à quinzena anterior. Para os abates com peso vivo, 24,5% do total, houve queda de 27% no período. A média do rendimento pago para os machos foi de 54,5%, melhora de 0,5% no reembolso para quem vendeu seus bois no peso vivo. O ideal e mais justo seria sempre acima de 55% a 57%, lógico, com animais de boa qualidade e acabamento. Para as fêmeas, o rendimento ficou em 50% da média. A escala média do período ficou em 6,5 dias corridos, 4,7 dias úteis, mesma escala da primeira quinzena de abril. O período continuou apresentando leve baixa nos preços médios na arroba do boi nos estados informados em relação à primeira quinzena do mês. Na média estão os lotes de machos e fêmeas do período e somatória de todos os estados. A média do valor da arroba para os machos ficou em R$ 188,60, queda de 0,8% em relação à quinzena anterior. As vacas receberam, na média, 5,4% a menos no valor da arroba comparada à média das novilhas. Essa porcentagem tem aumentado período a período, portanto as vacas estão sendo desvalorizadas. Cuidado maior agora, que é período de desmama e muitas vacas são descartadas e engordadas para o abate. Pois é, essa média de preço se refere a todos os estados que informaram ao balizador. Você viu nas curiosidades, referentes à segunda quinzena de abril, o número de cabeças abatidas foi de 8.356. Houve uma redução de 30% em relação à primeira quinzena de abril.
A queda foi significativa. As curiosidades também mostraram que poucos lotes grandes de bovinos foram informados, 90 e tantos %, com lotes de até 100 cabeças. Por que será? O coordenador do balizador, Luiz Zilo, que reúne as informações e os comentários de pecuaristas nos grupos ligados ao GPB, pondera o seguinte: hoje, quem abate lotes grandes com fidelização à indústria pode estar sendo remunerado com preços diferenciados e não quer se expor. O Zilo ressalta que isso é apenas uma suposição diante do retrato que o balizador indica e que, portanto, não é possível afirmar que isso seja o que ocorre no atual cenário da pecuária de corte. Mas ele destaca que houve queda expressiva nos descontos das boiadas que não são para exportação. No mercado do boi gordo, a semana passada foi de pouquíssimos negócios e de uma pequena variação negativa nos preços pagos para a arroba de boi gordo em todas as praças que informaram no balizador. São elas: Maranhão, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. O momento, segundo o coordenador do balizador, é delicado e de muita cautela e que o pecuarista precisa ficar atento. Na semana passada, o mercado de São Paulo ficou estabilizado com preços variando de R$ 195 até R$ 205 com negociações a prazo. Na média à vista, a arroba paulista ficou em aproximadamente R$ 198. Em Minas Gerais, preço estável frente à semana anterior, nos patamares de R$ 190 à vista. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, os preços na semana passada ficaram equiparados, em torno de R$ 180 a R$ 185 por arroba a prazo.